Olá, você está no canal Cada Dia Melhor e eu espero e tenho certeza que a cada dia você estará melhor. Agora nós daremos continuidade à jornada das 301 afirmações de Saint Germain. Sente-se confortavelmente, respire fundo e daremos início. Lembrando que durante essa jornada, algumas afirmações carecem de interpretação. Sendo assim, a leitura do livro de ouro de Saint Germain ajudará muito. Tente fazer essa leitura. Iremos repetir 108 vezes cada afirmação. Você pode fazer mentalmente ou em voz alta. Agora, sente-se confortavelmente, de preferência com a coluna ereta. Vamos fazer 3 respirações profundas. 1. Inspire. Expire. 2. Inspire. Expire. 3. Inspire. Expire. Agora, concentrados profundamente no nosso coração, vamos dar início às afirmações. 12ª afirmação de nossa jornada. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante.
Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica,
fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante.
Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, nesse mesmo instante. Eu sou a poderosa energia eletrônica, fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo neste mesmo instante. Assim seja e assim será.